A paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Certo dia, um fariseu, ele convidou Jesus para tomar uma refeição na casa dele. O nome desse fariseu era Simão. E quando Jesus estava na mesa com mais convidados, veio uma mulher pecadora e por trás de Jesus ela começou a chorar e banhar os pés de Jesus com lágrimas. Tinha também um perfume, um vidro de alabastro, com perfume de bálsamo muito caro. Ela abriu o perfume e começou a derramar perfume no pé de Jesus. E chorando em voz alta e banhando com lágrimas os pés de Jesus, ela os enxugava com os cabelos. O fariseu, de nome Simão, ele pensou: se esse homem fosse um profeta, ele saberia muito bem qual é a mulher que está tocando ele, porque é uma pecadora, uma prostituta. Jesus, conhecendo bem o pensamento de Simão, ele disse: Simão, eu quero propor uma parábola. Sim, mestre, pode falar. Jesus então disse: um credor tinha 2 devedores. Um deles devia 500 denários, outros 50 denários. Como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. A pergunta é, Simão, qual dos dois o amará mais? Simão, fariseu, disse: aquele a quem ele mais perdoou. Você acertou, Simão. Você está vendo essa mulher? Eu entrei em tua casa e você não me beijou, você não lavou os meus pés e nem me ungiu com perfume. Esta mulher, desde que entrou, não cessa de lavar os meus pés com lágrimas, ungi-los com perfume, e veja como ela o beija, chorando, arrependida de todos os seus pecados. Por isso eu te digo que os muitos pecados delas estão perdoados, porque a quem muito se perdoa, muito ama, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. E Jesus, virando-se para a mulher, disse: os teus pecados estão todos perdoados, vai em paz, a tua fé te salvou. Alguns convidados ali, ao ouvir isso, disseram entre si: quem é este homem que perdoa pecados? Amados irmãos e irmãs, veja que mensagem poderosa, Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Veja que mensagem de amor, de acolhimento. O fariseu era aquele que devia 50 denários. A mulher da parábola era aquela prostituta que devia 500 denários. Vamos fazer uma ilustração. Por exemplo, cada denário na época equivalia a um dia de trabalho. Então, 500 denários, se fosse comparar como hoje uma diária de serviço de um operário comum, R$100. 500 denários seria uns R$25.000. E 50 denários seriam R$5.000. Mas eles não tinham como pagar. E aquele credor foi compassivo, misericordioso, perdoou. Não foi ofensa, foi dívida. Você está entendendo? No versículo 42, fala de dívida, perdoou as dívidas. Não tinham como pagar.
Ele está se referindo à nossa dívida que nós temos para com Deus. Nossa dívida para com Deus. Você está entendendo? E Jesus perdoa pecados? Sim. Eles pensavam, só Deus tem o poder de perdoar pecados. Este homem, ele está se colocando como Deus, ou até acima de Deus, perdoando pecados? Por quê, meus irmãos amados? Na lei de Moisés, no Antigo Testamento, para perdoar pecados e purificar o povo, era necessário uma cerimônia religiosa. Sacrifício de holocausto e sacrifício pelo pecado. Isto é, se fosse pobre, um pombinho para o holocausto e um pombinho para o sacrifício do pecado. E tinha também o bode, quando era para o povo inteiro, uma cerimônia de perdão de pecado, de purificação para o povo todo. 2 bodes eram sacrificados, ovelhas, bois. Tinha também a vaca vermelha, isto é, um sacrifício que eles faziam para se obter uma água que se chamava água lustral, de purificação. Então, eles tinham uma cerimônia, tinham leis que se referiam ao perdão dos pecados, para que o povo pudesse ser perdoado e aplacado diante de Deus. Vocês entenderam? Por isso eles estranharam quando Jesus disse a ela: os teus numerosos pecados estão perdoados. Vá em paz. A tua fé te salvou. Você está entendendo? Em outra ocasião também, quando Jesus levanta um paralítico no meio da multidão, mas ele estava dentro de casa. Lembra daquela passagem em que eles abriram o teto da casa e desceram o paralítico na frente de Jesus, porque era tanta gente, eles não conseguiam ter acesso. E esses homens que levaram esse irmão, talvez um amigo, um irmão, um vizinho, eles tinham tanta fé, e eles sabiam que se eles colocassem o paralítico na frente de Jesus, ele sairia andando. Jesus, vendo a tremenda fé daquelas pessoas, disse ao paralítico: os teus pecados te são perdoados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente o paralítico se levantou, deu glória a Deus, todos se espantaram, ele pegou o leito e saiu e foi para casa, andando. Mas alguns que estavam ali, fariseus e doutores da lei, que conheciam muito bem a Torá, disseram: este homem blasfema contra Deus, ele perdoa pecados, só Deus pode perdoar pecados, ele está muito errado. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, veja, o Espírito de Deus conhece o seu pensamento. Sim, ele prescruta os rins e o coração e a mente humana. Porque eles estavam comentando, murmurando entre si, mas Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Os pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta-te e anda. Foi o que aconteceu. Jesus tem o poder de perdoar pecados. E ele passou esse poder aos seus apóstolos, e os apóstolos aos seus sucessores, que nós temos hoje, os sacerdotes. Vocês estão entendendo? Ele aboliu toda a cerimônia, ritual referente ao templo. Ele nem existe mais, o templo não existe mais. Mas naquela época de Jesus, ainda estava lá o templo. Por isso era um escândalo para eles perdoar pecados se nós temos o templo e os nossos sacrifícios, nossos rituais. Mas o Filho de Deus, o Messias, que estava diante deles, ele tinha e tem o poder de perdoar pecados. Ele foi crucificado, ressuscitou e está à direita de Deus. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme a Bíblia nos relata no Salmo 109, em uma tradução, e na outra o 110.
Tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Levi, de Araão. Jesus é o sumo sacerdote, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pelo seu nome e pelo seu sangue se perdoa pecados e se purifica. Você está entendendo? E ele já fazia isso, porque ele estava ali no seu ministério. Agora, a mulher, meus amados irmãos, era uma pecadora. O Simão, ele não estava conseguindo analisar a situação daquela mulher, ele não conseguia enxergar a situação daquela mulher. Quando essa mulher pecadora era criança, ela sofreu muito. Ela sofreu abusos. Foi maltratada quando era criança, na sua inocência. Foi criada sem educação, sem respeito. Foi maltratada. Por isso, ela se tornou uma pecadora pública. E quantas pessoas se tornam grandes pecadores, devassos, perversos, por causa que foram maltratados e oprimidos enquanto eram crianças. Os maus costumes e os escândalos de seus pais ou daqueles que eram responsáveis por essas crianças os maltrataram, os escandalizaram. Eles beberam forçadamente a iniquidade e se tornaram pessoas perigosas, malfeitores, se tornaram pessoas pecadoras e nojentas, perversas. Mas Jesus Cristo, ele sabe, ele conhece a situação de todo ser humano e ele viu a situação daquela mulher. Simão não era um homem perverso, um homem das trevas. Esse Simão, esse fariseu, ele não era falso. Veja como Jesus tratou ele, mediante esta parábola, essa comparação do credor e dos dois devedores. Ele devia 50 e ela 500, como se fosse 25 mil e o outro devia 5 mil. Ele era o que devia 5, mas devia. Você está entendendo? Então, muita gente na igreja ou nas igrejas despreza e menospreza, às vezes, as pessoas que estão em caminhos errados, mas que se arrependeram e querem a conversão, querem essa transformação, querem uma experiência com Deus. Foi Deus Pai que pegou ela e trouxe até Jesus. Deus Pai trouxe até Jesus e fez esta purificação, esta libertação, este perdão, essa transformação. Ela nasceu de novo. A partir daquele momento, ela nasceu de novo. Veja, a presença do Filho de Deus trouxe a ela essa transformação, essa libertação desses demônios, dessas forças do mal. E quando ela saiu dali, ela não saiu para pecar mais. Ela saiu para seguir o caminho santo. Jesus é esse caminho santo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser através de mim, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem está vivo e crê em mim, nunca morrerá. Por isso, amados irmãos e irmãs, preste bem atenção. Nós, às vezes, somos como Simão, estamos na igreja. E quando chega uma pessoa carregada de pecados, arrependidas e é transformada, nós temos que ter esse cuidado para não desprezar tal pessoa. E Jesus disse, veja o que Jesus disse: eu entrei na sua casa e olha o tratamento, veja a cena, olha como você me acolheu, você abriu a sua porta, me deu refeição, muito bem, você me acolheu bem. Mas olha o cenário, a cena dessa mulher, veja o modo
como que ela me recebeu na casa dela. A casa dela é o corpo dela, o templo. Nós somos o templo do Espírito de Deus, ou de outro espírito. Mas ela era de um outro espírito, porém ali todo o espírito do mal foi embora da sua vida. Veja, derramando lágrimas, lavando os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela estava chorando e chorando alto. Observe a cena. Estava na casa do fariseu, demonstrando mais amor, muito mais amor do que o próprio religioso. Repito, ele era um homem de Deus, temente a Deus. Ele não era um fariseu falso. Porque aos falsos, Jesus repreendia e não tinha medo e nem respeito humano. Ele repreendia ali mesmo. Mas veja como ele tratou Simão. Simão, você também é um devedor. Eu sei que você deve menos, mas tem que tomar um cuidado para não desprezar esses irmãozinhos e irmãzinhas que sofreram na sua infância, na sua adolescência. Tem muita gente, amados irmãos, que está assim ainda hoje. Muitos foram transformados e dão seu testemunho, mas há muitas almas perdidas que nós precisamos ter este acolhimento. Vocês entendem? Este amor, esta compaixão. E olha, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder e purifica. E se você está me ouvindo, me assistindo agora, e está numa situação terrível, de sofrimento, tribulação, e quer se debruçar nos pés de Jesus, isto é possível. Hoje é possível. Hoje é possível. Não só naquele dia, ela soube que Jesus estava na casa do fariseu e foi correndo lá, porque ela queria sair daquela vida horrível. Era prostituta, ela queria sair daquela vida. Não amava aquela vida, era uma escrava de Satanás, do pecado. Mas ela ouviu falar a respeito de Jesus Cristo, de todos os milagres que ele fazia, da sua bondade, seu amor. Ela sabia que era um verdadeiro homem de Deus. E quando ela soube disso, foi correndo, se prostrou-se aos pés dele e derramou toda a sua alma, abriu seu coração. E ali aconteceu a graça, o milagre da conversão, que é o maior milagre da face da terra. É um pecador, uma pecadora, ser transformada pelo poderoso nome de Jesus. Por isso, nós não queremos falar de Jesus e de Deus para você, nós queremos apresentar, mostrar Jesus para você. Nossa pregação tem que mostrar, apresentar Jesus para o povo, para as nações, para os pecadores, para os desviados. O céu agora se abre em nome de Jesus. E eu apresento Jesus Cristo, mostro Jesus Cristo, o verdadeiro, o santo, o poderoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sim, em espírito, Ele está aí. E se você está doente, enfermo, atribulado, deprimido, foi escandalizado, destruído em sua infância, em sua adolescência, está contaminado pelos meios de comunicação, de toda essa imundície que existe, está passando dor, sofrimento, enfermidade, está numa situação horrível. Agora, em nome de Jesus, se prostre diante dele e receba a libertação, em nome de Jesus, o perdão, a salvação, e procure um sacerdote. Procure um sacerdote, sim, converse com ele para receber a completa absolvição de todos os seus pecados. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Pai, eu imponho as mãos sobre estas almas, estes corações, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esta pessoa que está padecendo, sofrendo,
horrivelmente uma doença, uma tribulação, depressão. Que todo o mal, em nome de Jesus Cristo, desapareça da sua vida, da sua casa, do seu ambiente. Sim, eu expulso e destruo todo o poder das trevas que está sobre você, sua família, sua vida. Caia por terra e desapareça. O exército de anjos de Deus visita seu lar, sua casa, sua vida. Sim, em nome de Jesus, e arrebenta com o inferno e todo o poder do mal. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por toda e qualquer libertação e conversão que o Senhor tem operado em toda a face da terra. Este grande milagre do novo nascimento. E tem o batismo no Espírito Santo. Se você não foi batizado e batizado no Espírito Santo, busque, procure, peça: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, receber o poder, a graça, os dons espirituais. E você vai conseguir, mas você precisa insistir. Você pode receber um dia, num mês, em 3 meses, ou pode levar mais tempo. Pode ser mais rápido, depende da sua disposição, da sua busca. Você tem que lutar, se esforçar. Você está entendendo? Amém? Deus abençoe você e a sua casa. Amém.